Multivet Pet Shop e Clínica Veterinária. O melhor e mais completo pet shop da cidade. Há 11 anos em Querência. Na Avenida Cuiabá, número 1200. Acima do cartório do segundo ofício, no setor Nova Querência. Telefone 3529-1563. Ou TeleWhats 99988-1410. Na Multivet, o animalzinho fala sim, 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 sim. A dengue é uma moléstia infecciosa de origem viral, cuja transmissão acontece por meio da picada do mosquito Aedes aegypti contaminado. A dengue é conhecida no Brasil desde os tempos de colônia. O mosquito Aedes aegypti, transmissor da doença, tem origem africana e chegou ao país com os navios negreiros depois de uma longa viagem de seus ovos dentro dos depósitos de água das embarcações. O primeiro caso de dengue ocorreu em 1685. Na cidade de Recife. Já em 1692, em Salvador, uma epidemia da doença resultou na morte de 2.000 pessoas. E ainda hoje, centenas de vidas continuam a ser perdidas anualmente por causa dele, o mosquito da dengue. Ainda assim, muitas vezes a sensação que temos é que o assunto não é tratado com a seriedade que exige. O povo já está assim, enjoado de saber, né? Mas é sempre importante porque é uma das piores doenças que nós temos hoje, inclusive dentro do nosso município. E a gente sabe que a dengue também, né? Pode trazer complicações e levar aí o paciente a óbito, com certeza, né? Então, assim, por isso sempre a gente vai estar conversando sobre essa questão de dengue, conversando como que está a situação epidemiológica, a situação do índice de infestação do vetor no nosso município. Então, assim, novamente, a gente está num período chuvoso, um período em que acontece muito a proliferação do vetor por causa dos criadouros, dos depósitos que se acumulam aí nos quintais das nossas casas, né? Então, assim, a gente está bastante preocupado pelo seguinte: as últimas 3 semanas foram umas semanas assim que começaram a acontecer bastante casos, né? Alguns positivos, outros negativos, mas assim, a gente não quer que isso continue. Hoje a gente estava até comentando mais cedo com a questão de uma meta que a gente tem do Ministério da Saúde, que a gente não pode passar de 14 casos por ano no município. E a gente já está aí com 18 casos positivos, né? E a gente está com 1 mês e meio, né? 1 mês e meio aí do ano de 2022. Então, assim, já pensou se isso continua? Então é bastante preocupante. Sidney, a gente teve um outro caso que acabou acendendo aí o alerta da saúde no município, que foi um caso de malária. Só que a saúde foi fazer a pesquisa aí para saber se esse caso era local ou se havia sido importado, né? O que foi definido nessa situação? A gente foi definido que na notificação que a gente fez e alimentou o sistema, né, a gente teve uma conversa com o próprio paciente ainda hospitalizado, né? Então, assim, ele já teve essa malária em dezembro, né? Então, assim, o que a gente constatou? Foi uma malária que não foi bem tratada, né? Provavelmente não teve acompanhamento, não teve uma lâmina de verificação de cura que é feita 7 dias após a tomada da medicação. Então essa malária ela simplesmente voltou, né? Ela incubou no organismo da pessoa e ela voltou, né? Por isso esse paciente ele, né, teve que ser hospitalizado, né, e tratado novamente. Então, assim, graças a Deus ela não foi autóctone do município, porque se fosse do município a gente teria que agir com ações de controle químico dentro da fazenda onde esse paciente trabalhava, né? Então, assim, um trabalho que ia demandar de muitos dias, porque a fazenda é bastante grande. Então, assim, graças a Deus, ele foi terminado, né? Ele foi notificado, inserido no sistema, no CIVEP Malária, como importado. Agora, voltando a falar em relação à dengue, você falou da questão dos números, que o
O que se espera seja no máximo ali 14 casos por ano e que o município já conta com 18 casos notificados. O que a saúde pode estar fazendo em relação a isso e principalmente a comunidade? Aquelas velhas dicas que a gente traz constantemente, Sidney. Assim, nós como setor saúde, a gente está intensificando nossos trabalhos, temos inclusive contratando mais agentes, a gente estava com 12 agentes o ano passado, a gente vai ficar com 15 agentes este ano, entendeu? Tudo para quê? Para que a gente consiga atender 100% dos imóveis da cidade e inclusive fazer todas as chácaras em um raio de até 12, 15 quilômetros da cidade. Entendeu? Então, assim, a gente está intensificando esse trabalho, a gente está ainda com algum probleminha no controle químico, agora não mais com inseticida, porque antes o Ministério que não estava mandando inseticida, agora a gente já tem o inseticida, porém não temos um reparo das bombas que foi exigido pelo Ministério da Saúde para que esse inseticida seja usado. É um inseticida novo, né? E ele tem que sair com micropartículas e a gente não tem esse bico apropriado para nossas bombas ainda. Mas dentro de poucos dias a gente já vai ter esse reparo e a gente vai conseguir fazer o bloqueio dos casos de dengue que estão acontecendo, eliminar o mosquito que está infectado, né, naquela determinada região. Então, assim, o setor saúde está assim, intensificando os trabalhos, né? Intensificando as ações, temos fazendo o plano novamente de contingência da dengue, né? 2022-23, para nos dar um pouco mais de amparo também, né? Quanto a essa questão aí do controle da dengue. A gente sabe que não temos só a dengue, a gente tem a chikungunya, temos a zika vírus, que também é transmitida pelo mesmo vetor. E os sintomas se confundem bastante. Então, assim, só para deixar aí o pessoal de casa a par de números, o ano passado a gente teve 45 casos confirmados de dengue, um caso de chikungunya. Este ano, nós temos aí com um mês e meio, né, do ano de 2022, a gente tem 18 casos de dengue confirmados e 8 casos de chikungunya. Então, assim, são números atualizados até o dia de ontem, tá? Então, assim, é muito? Não é muito, mas assim, já passou do que é preconizado pelo Ministério da Saúde, que seriam 14 casos. O índice de infestação, que seria até 1%, nós fizemos o Lira a semana retrasada e ficou com 3,9%. Né? Alguns bairros essa semana ficou com índice de 5 ponto alguma coisa. Então, assim, tá muito preocupante. Outra coisa que é importante o pessoal de casa saber, e não só saber, mas também colaborar com essa limpeza. O secretário de Serviços Urbanos falou outro dia, né, deixou bem claro que a gente ia fazer 4 limpezas este ano, tá? Então, assim, a gente quer ver se isso aconteça de verdade, porque 3 foram pactuadas, né? Ele colocou mais uma. Então, assim, a gente precisa fazer essas limpezas. Assim, mas não adianta só o setor saúde, o setor de obras, de serviços urbanos, fazer a limpeza se eu, como morador, não retirar o meu entulho do fundo do quintal e colocar lá na rua para esse lixo ser levado embora, para todos esses resíduos serem levados embora. Então, assim, a população, ela está totalmente responsável, na verdade, por essa questão da dengue. É claro que o setor saúde tem que fazer sua parte, o setor de serviços urbanos tem que fazer a limpeza da cidade. Mas se você não cuidar, como que vai ficar? Não adianta, porque é no fundo do nosso quintal que está o problema, entendeu? Então são inúmeros os criadouros, inúmeros tipos de depósitos que estão acumulados, restos de madeira, lonas, plásticos, muita coisa que nem é utilizado, mas o morador querenciano tem uma mania de guardar tudo. E tem uma mania também de colocar um plástico, uma lona por cima, achando que vai resolver. Não resolve, empoça água na lona.
Então, assim, é bastante preocupante essa questão. Então precisamos unir forças, setor saúde, setor de serviços urbanos e a comunidade, principalmente o morador, fazer a sua parte aí para fazer o controle desse vetor, né, que já transmite aí 3 doenças que estão acontecendo em nosso município.